Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um webinar de sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um mercado extremamente interessante, Hong Kong. Para isso, nós convidamos uma pessoa muito especial, Rafael Silva Fraga Guimarães, que vai falar um pouco sobre o mercado de Hong Kong, como que a gente pode empreender em Hong Kong, como é que a gente pode acessar o mercado asiático através de Hong Kong. Então, bom, primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Sujun Ko, eu sou sócia fundadora da Golden Rock Consulting. É uma empresa de consultoria em fusões, aquisições e investimento. Nós focamos bastante na Ásia e América Latina. Também, como de costume, gostaria de agradecer a duas empresas que sempre estão conosco aqui para a gente fazer nossos webinars de sexta-feira. A primeira é BR Visa, é uma empresa especializada em visto e mobilidade internacional de pessoas, que patrocinou a nossa plataforma. Isso. E outra empresa também que eu gostaria de agradecer, a DM Consultoria e Treinamento, é uma empresa especializada em educação emocional para executivos, profissionais, empreendedores. Também gostaria de agradecer sempre pela divulgação do nosso evento para as pessoas. Pessoal, eu agora então vou apresentar nosso palestrante de hoje, Rafael Silva Fraga Guimarães. Rafael Silva Fraga Guimarães é formado em Direito no Brasil, com especialidade em Direito Tributário, e possui uma pós-graduação em Educação pela Nottingham University, como Business Advisor, e ele atua também como Business Advisor na CWCPA de Hong Kong, que é uma consultoria, uma firma de consultoria que auxilia empresas brasileiras a se instalarem na China continental e Hong Kong. O tema de hoje, como eu falei, é Hong Kong. Como utilizar o Hong Kong para alavancar sua plataforma de e-commerce? Neste webinar, o palestrante Rafael vai explicar um pouco sobre Hong Kong e o porquê de diversas empresas se instalarem lá. Além disso, o palestrante vai explicar quais os procedimentos são necessários para abrir uma empresa em Hong Kong e vai fazer uma breve introdução do sistema tributário e também mencionar as vantagens e desafios de operar um negócio no exterior. Então, Rafael, bem-vindo ao nosso webinar, tá? Como eu já tinha explicado, você tem 30 minutos para fazer a apresentação e depois disso nós vamos abrir para perguntas e respostas. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer os comentários, perguntas no chatboard que a gente vai endereçar para o Rafael. E, pessoal, este webinar está sendo gravado, tá? Então, nós vamos compartilhar a gravação depois, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e a gente também aprender mais com os nossos palestrantes. Bom, Rafael, então, em nome de todos os participantes, gostaria de agradecer sua presença aqui. A palavra está com você e vamos então em frente. Você está falando aí de Moscou, da Rússia, então é a primeira vez que a gente recebe alguém da Rússia e nós temos hoje participantes da Itália, dos Estados Unidos, todo mundo tem um fuso horário diferente. Vamos torcer para que nossa conexão com a internet também colabore com a gente hoje, tá? Então, a palavra está com você, fique à vontade. Pessoal, obrigada. Só um momentinho. Eu tenho que te liberar. Consegue falar agora? Oi, você me escuta? Isso, porque eu tinha deixado no mudo, porque faz muito barulho, então vamos fazer. Pode falar agora, por favor. Tá, o volume tá bom? Tá ótimo. Certo, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho para vocês e falando sobre um tema novo, porque, bom, eu vou colocar a apresentação aqui e vou começar falando. Eu gostaria de
me apresentar, mas a Su já me apresentou, então não vou precisar de fazer isso. Vamos falar sobre um assunto que está bem na moda, que é o cross-border e-commerce na China. Então, é um assunto que é bastante novo para o pessoal, porque o mercado chinês ele não é muito explorado por brasileiros ainda. Às vezes pela distância, ou às vezes porque o pessoal prefere investir nos Estados Unidos ou na Europa e tudo mais. Assim, como a Suja me apresentou, eu trabalho numa consultoria e nós auxiliamos empresas estrangeiras a se estabilizar, a se instalar na China continental e em Hong Kong, então eu vou pular essa parte, porque eu acho que não precisa de falar disso. Vamos começar falando sobre o e-commerce. O e-commerce é algo assim que está crescendo muito hoje em dia. Se nós olharmos nesse gráfico que eu coloquei, cresceu 265% nos últimos 7 anos. Ou seja, é algo que vai continuar crescendo, por quê? Por vários motivos. Pela acessibilidade da tecnologia, pela mudança de comportamento e porque pelas facilidades que traz para a gente. O e-commerce hoje em dia é uma área muito rentável, uma área muito boa de se investir. Por quê? Porque nós ainda estamos num período de transição, ou seja, está todo mundo ainda aprendendo a usar o e-commerce e é por isso que eu trago um pouco de experiência da China, que a China já está bem na frente dos outros países em relação ao e-commerce. Então, assim, antes da pandemia, anos atrás, a China já tinha esse delivery de comprar algo e chegar no mesmo dia ou no dia seguinte. E eu não sei como é que está no Brasil hoje em dia, mas quando eu morei no Brasil em 2014, não tinha essa questão de delivery, não tinha, demorava muitos dias para chegar algo. Então, eu acho que é um bom mercado para se investir e eu vou passar algumas das coisas que a gente aprendeu na China. Assim, uma coisa que eu falo para os meus clientes gostam de comprar coisas da China e vender no Brasil. Eu brinco com eles, eu falo assim, olha, ganha dinheiro quem vende para a China. Olha o tanto de gente que mora lá. Então, assim, é bom você trazer coisas da China para o Brasil e vender nos outros mercados, mas o bom mesmo é entrar no mercado asiático, vender para a China, Índia, Filipinas, Indonésia. Esses países têm uma população muito alta. Então, nós vamos para o próximo slide aqui. Por que a gente investe no e-commerce? Primeiro porque é moda hoje em dia, o pessoal tá tendo mais acesso à internet, à tecnologia, as pessoas estão se acostumando, essa nova geração nossa, o pessoal utiliza tablet, telefone desde pequeno, então todo mundo já sabe usar tecnologia e ficou algo rotineiro para a gente. Segunda coisa, alcance mundial. Você pode vender algo para qualquer país e também comprar, obviamente, mas a gente está focando hoje em vender. Então, assim, eu dou um exemplo. Quando eu morei na Tailândia, eu tinha vários amigos, parceiros de negócio que eles tinham e-commerce. E acabava que eles falavam assim, não, a gente não vende nada na Tailândia. A gente vende para a Austrália, a gente vende para a Inglaterra, para a Alemanha. Por quê? Questão de câmbio. Um atendente McDonald's na Austrália ganha US$ 17 por hora. Ou seja, o pessoal tem um poder de consumo alto. Ou seja, você pode vender para mercados onde o pessoal tem dinheiro. Às vezes seu produto é caro no Brasil, mas ele não é caro para a Europa, não é caro para os Estados Unidos. Por isso que é muito bom investir no e-commerce hoje em dia e não há limitação de tempo. Ou seja, seu e-commerce ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa se é feriado, não importa se está chovendo, se está nevando. Seu e-commerce vai estar operando e você vai estar conseguindo gerar uma renda para você, vai estar fazendo vendas. Então, essa parte não é tão técnica, mas é só para explicar para o pessoal um pouquinho as razões de investir no e-commerce.
Agora nós vamos entrar na parte que fica mais complicada, na parte que é mais técnica. Para a gente entender o porquê de investir em Hong Kong, eu preciso explicar para vocês duas coisas. Eu preciso explicar o que é General Trade e o que é o Cross-Border E-Commerce. A princípio é um pouco difícil de entender o Cross-Border E-Commerce. O General Trade ele é mais fácil. Como está escrito aqui, é importar ou exportar algum produto para a China. Ou seja, quando o estrangeiro ele quer trazer algo para a China, ele precisa de abrir uma empresa na China, ele precisa de ter uma licença comercial que ele adquiriu do governo para poder vender seu produto na China. Ou seja, ele tem que abrir uma empresa na China. Ou ele arruma o famoso intermediário, os famosos traders, que eles já têm empresa, já têm a licença e eles vão comprar a mercadoria da pessoa e vão vender lá dentro da China. O que acontece? Ninguém vai fazer isso na amizade, ou seja, o trader ele está investindo um dinheiro no seu produto e ele também corre um risco, já que o mercado chinês é um mercado muito diferente do mercado, vamos dizer, da América Latina. Então, vamos supor, se você tem algum tipo de produto, vamos dizer, um café. O trader ele vai colocar uma comissão alta em cima do seu café, por quê? Porque é arriscado para ele. Ninguém na China conhece o seu café. A não ser que você tenha uma marca famosa. Então, assim, aí já é mais fácil para você vender dentro do país. Mas, a princípio, é um pouco mais difícil entrar pelo General Trade. Por quê? Porque acaba ficando mais caro. Você paga mais para o intermediário e o intermediário corre o risco. Ele tem que comprar todos os seus produtos, ele tem que armazenar na China e vender para você lá. Além de que ele vai ter custos com propaganda, com marketing, porque até então ninguém na China conhece o seu café ou qualquer que seja o seu produto. Enfim, o General Trade eu espero que esteja bem claro. Ele se dá a partir dessa licença comercial e ocorre a importação do produto para depois vendê-lo em lojas físicas ou online dentro da China. Agora, o cross-border e-commerce ele já é um pouco diferente. E eu confesso que, para mim, demorou a cair a ficha. Eu demorei a entender o porquê. O que é esse cross-border e-commerce da China? Porque não é só o procedimento, a gente tem que entender a situação do país. Como está escrito aqui, o cross-border commerce é a importação de mercadoria de fora da China por plataformas de comércio eletrônico. Ou seja, seria como comprar da Amazon. Foi essa que foi a analogia que eu fiz a primeira vez que eu escutei isso. Eu falei, mas o que tem de mais nisso? Quando eu era criança, 25 anos atrás, meu pai comprava livro da Amazon e trazia para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. Aí eu fiquei assim, mas por que isso é diferente na China? A gente tem que entender que na China as coisas são mais fechadas, isso não era possível. As coisas não entravam na China até uns anos atrás. Hoje em dia tem um projeto piloto que foi iniciado em 2019, que estabelece zonas econômicas especiais e armazéns especiais em zonas de livre comércio. Para essas empresas que são registradas como cross-border e-commerce, armazenarem os produtos que são trazidos do exterior. Nesse cross-border e-commerce, nós temos diversos métodos de trazer os produtos para o exterior, para a China, desculpe. Um dos métodos é quando você compra o produto, a pessoa te manda o produto somente, ou quando a empresa leva os produtos e deixa num armazém na China ou em Hong Kong. No nosso caso, eu falo que Hong Kong é um bom local para deixar, porque faz fronteira com a China e também é uma porta para o resto da Ásia, caso a pessoa queira vender o seu produto na Ásia. Então, nós vamos entender um pouco desse cross-border e-commerce na China. Nós temos 3 eras. Temos a era Daigou, que era quando os chineses quando eles começaram a comprar produtos do exterior. Claro que anteriormente já compravam, mas em 2005 começou essa moda de estudantes, alguma pessoa que viajava para o exterior trazia algum artigo
um artigo e vendia dentro da China. Então, as pessoas viajavam, iam para a Itália, compravam roupas, traziam para a China e vendia para os seus amigos, para os seus conhecidos, abria sua pequena lojinha, mas até então eles tinham que viajar, trazer os produtos e vender. E isso era difícil porque você tem que confiar na pessoa, você tem que saber entender que ela está trazendo um produto verdadeiro, e tem essa questão de precisar de viajar para poder trazer um produto. Até então, você não podia ficar mandando coisas pelo correio, não era tão fácil. Assim, claro que podia, mas tinha uma dificuldade muito grande, até porque não era uma prática comum. Já em 2007, surgiram as Haitao. Haitao seria cross-border e-commerce em chinês. Assim, meu chinês não é muito bom, me desculpem. Mas, assim, se você procurar Haitao na internet, você vai sair com uma tradução de e-commerce. Surgiram as primeiras plataformas, ou seja, essas empresas elas vendiam do exterior para a China. Muitas vezes o pessoal tentava não pagar imposto, então enviava o pacote assim como é um presente, ou é para o meu amigo, ou não colocava o nome da empresa. O pessoal enviava e assim, já era mais seguro porque geralmente vinham de algumas companhias, umas lojas maiores. A partir desse momento, o pessoal começou a pensar assim, nossa, a gente tem que regulamentar, esse cross-border e-commerce. Por quê? Porque está saindo de controle. O pessoal está vendendo não sei quantos bilhões por ano e assim, não dá certo, porque não tem nenhuma lei, não tem nenhuma regulamentação para isso. Em 2014, o pessoal começou a ficar mais esperto com isso, já começou a mudar as plataformas, e até que uma lei maior entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2019, estabelecendo essa zona piloto para poder esse plano piloto para poder assim, testar como é que vai funcionar. E até então está funcionando muito bem na China, está trazendo muitos produtos estrangeiros para a China e o pessoal está bem satisfeito. Ou seja, o cross-border e-commerce, às vezes ele é normal para alguém que é do Brasil, porque no Brasil não tem proibição de trazer produto. Não tem muita burocracia, assim. Claro que tem, né? Às vezes demora, fica preso na Receita Federal, eu entendo, mas não é igual na China, que era inacessível antigamente. Aí, assim, qual que é a diferença entre o General Trade e o Cross-Border? Então, no Cross-Border, a companhia ela vai importar as mercadorias para a China. O produto ele só vai passar pela alfândega após o pedido. Então, o consumidor ele vai pagar os impostos relativo ao que ele comprou. Ou seja, se eu compro um tênis, eu vou pagar o imposto assim que eu comprar. Eu paguei na loja, já pago o imposto. O produto passa na alfândega quando ele entra na China. O General Trade, a pessoa tem que importar primeiro, já tem que trazer para a China primeiramente. Aí ela precisa de pagar os impostos em cima do CIF, que é o custo, seguro e frete, e depois vender. Então, primeiro você tem que fazer um procedimento todo, trazer todo o produto para a China e depois vender o produto. No cross-border e-commerce você vende o produto e depois faz o procedimento alfandegário. Essa aqui é a diferença. Ou seja, no cross-border e-commerce você economiza muito dinheiro e tempo. Porque às vezes você traz produtos para a China e não consegue vender. Então, no cross-border e-commerce, você pode deixar no seu depósito, no seu galpão, no seu armazém, onde você deixa seus produtos, e enviar só o produto que você vai vender. Agora eu tenho um estudo de caso, é um estudo de caso bem simples sobre o cross-border e-commerce. Nós escolhemos o Brasil e um produto bem simples, mel. Então, a primeira coisa que você tem que fazer seria construir uma plataforma. Ou seja, você tem que registrar a empresa na China,
e fazer uma certificação que chama ICP. O que é essa certificação? Ela é uma certificação que o seu site vai estar lá na China, ele vai poder ser acessado dentro da China. Assim, é mais ou menos isso. Você tem que ter uma autorização para o seu site poder funcionar lá dentro. Você tem que registrar o seu produto, obviamente, você tem que pedir autorização do governo para vender o seu produto lá, você tem que fazer toda a tramitação legal para isso. Há alguns produtos que são mais difíceis de entrar no país, vão ter mais coisas que precisam de ser, mais licenças, que devem ser pedidas do governo, e há outros produtos que já não é tão difícil. Após o registro do produto, a solução de pagamento, ou seja, como que alguém vai te pagar da China? Até porque, assim, na China não é usado Visa, não é usado Mastercard, o pessoal tem outros métodos de pagamento lá, inclusive quando os estrangeiros chegam lá, às vezes eles ficam em choque, porque eles não tinham essa informação. Ou seja, ele chega lá, como que eu vou passar meu cartão, como que eu vou comprar, como que eu vou receber aqui? Então, teria que contratar uma plataforma de pagamento terceirizada. Há diversas plataformas, eu posso falar sobre elas depois, que fazem esse tipo de serviço. Após isso, terei que registrar o vínculo com o EDI e com o CIQ. O CIQ é o Serviço de Inspeção e Quarentena e o EDI é Electronic Data Interchange. O que é esse? É uma autorização para você ter um e-commerce na China. Então, você tem que registrar ambos com a alfândega. Você vai ter o seu cadastro lá. Quando você trouxer um produto, eles vão saber que você está trazendo, que você tem autorização para trazer algo, porque você é uma plataforma de e-commerce, até porque existem zonas de livre comércio, e você vai estar entrando nessas zonas de livre comércio, ou seja, você vai estar economizando um bom dinheiro com impostos. E você tem que ter uma solução de armazenamento, você tem que decidir onde é que você vai deixar o seu produto. Às vezes você quer deixar no Brasil, vai ficar onde você já produz, mas o tempo de enviar desse produto chegar para a China demora muito, então já não é tão bom. Por isso que a gente fala assim, às vezes é bom deixar em Hong Kong. Por quê? Porque de Hong Kong para a China é um dia. E uma questão muito importante é que Hong Kong ela está a 4 horas de todas as capitais da Ásia. Então, ela está muito perto, é um lugar muito estratégico. Quem já foi para Hong Kong sabe o tanto que é cheio aquele aeroporto. É um aeroporto caótico, porque é um hub de transporte. Então, assim, a minha sugestão nesse caso seria deixar um armazém em Hong Kong com os produtos lá e enviar ou para a China ou para qualquer outro país que for vender dentro da Ásia. Essa é a primeira alternativa. E essa é uma alternativa que é para uma empresa que já é mais consolidada, para uma empresa maior. Por quê? Porque você vai ter que montar a sua plataforma e você vai ter que fazer a propaganda do seu produto lá dentro. Então, já é um gasto mais alto. Eu diria que são para empresas médias e grandes, mas nós temos hoje em dia uma segunda solução, que às vezes muitas pessoas já conhecem, que seria as plataformas chinesas. Nós temos o Tmall, JD, que são enormes, e dentre outros que também são muito grandes. Você pode pagar uma taxa de inscrição, eles vão checar a sua empresa, seus produtos, e você vai vender o seu produto dentro da plataforma chinesa, pagando uma comissão para eles, obviamente. Então, assim, cada plataforma tem o seu preço, tem suas taxas, mas eu já adianto assim que, por exemplo, para entrar numa plataforma dessas é tranquilo $10.000, e o valor que você pagaria seria entre 1% e 5% das suas vendas. Claro que varia, tem algumas que são mais baratas, tem algumas que são mais caras. Mas essa plataforma seria o que eu recomendo para quem ainda não tem experiência no mercado asiático. Por quê? Porque ela já vai fazer um marketing do seu produto. Você já vai ter o seu produto vai estar visível para o pessoal, e às vezes você não vai precisar de contratar um monte de pessoa lá na Ásia para poder divulgar seu produto, para poder vender seu produto. Você não vai precisar de abrir uma loja física, não vai.
Então, com esses marketplaces, essas plataformas chinesas, facilita bastante. Aí o segundo passo seria ir para o modelo anterior. Caso esteja vendendo bastante na China, caso você já tenha o pessoal, o chinês já conheça o seu produto, aí eu já recomendo que você use esse primeiro modelo que eu falei de construir a sua própria plataforma, que hoje em dia não há dificuldade para fazer isso. Hoje em dia a China está abrindo para o estrangeiro e está facilitando cada dia a entrada do investimento estrangeiro na China. Por exemplo, no dia 1º de janeiro deste ano, eles passaram a nova lei de investimento estrangeiro. Abrir uma empresa na China antigamente era super difícil, hoje em dia vai de 1 a 3 meses. Então, é uma das vantagens. Agora eu queria falar sobre Hong Kong. Por que eu falei tanto sobre a China e agora eu vou falar sobre Hong Kong? Bom, Hong Kong ela tornou-se da Grã-Bretanha após a Guerra do Ópio. E depois ela foi arrendada para a Grã-Bretanha e foi devolvida para a China em 97. Ou seja, ela é uma região autônoma. Eu não vou entrar em detalhes políticos, até porque não convém falar sobre isso. Mas ela é uma porta de entrada e saída para produtos da China. Ou seja, ela é um lugar assim, fabuloso e ela te traz muitas facilidades para negociar com a China, que tem um mercado consumidor enorme. Aí por que a gente utiliza Hong Kong? É uma região administrativa especial. Os idiomas oficiais são inglês e chinês, ou seja, facilita muito negociar em inglês, preencher documentos em inglês, você não precisa de contratar alguém que saiba falar chinês. A burocracia na China é muito maior do que a burocracia em Hong Kong. Para você ter uma ideia, demora 10 dias para abrir uma empresa em Hong Kong. Então, é um centro financeiro global. As pessoas vão para Hong Kong para fazer negócio. É uma economia livre, né? E tem um excelente regime tributário. Ou seja, se você abre uma empresa em Hong Kong para vender os seus produtos brasileiros, você vai pagar imposto em Hong Kong, que, convenhamos, é bem menor do que o imposto no Brasil. Como que a gente abre uma empresa em Hong Kong? É super fácil. A gente vai criar um nome para a empresa, que pode ser em inglês, ele não precisa de ser em chinês. Esse nome não pode estar repetido, ou seja, na lista lá não pode ter esse nome. Você vai criar um novo nome. O capital inicial para abrir uma empresa em Hong Kong não há quantidade mínima. Você pode abrir uma empresa com $1 Hong Kong. Então, isso assim, é bem fácil, é bem tranquilo, porque há outros países que você tem que colocar não sei quantos mil dólares para abrir uma empresa, gera uma dificuldade. Não. Hong Kong, super fácil. $1 Hong Kong você abre sua empresa. Você tem que apontar um diretor, que ele também pode ser o acionista da empresa. Deve haver um acionista, no mínimo. E esse acionista ele não precisa de residir em Hong Kong. O diretor também não. Ou seja, você pode ter o seu negócio na China e morar no Brasil, morar, sei lá, em qualquer lugar do mundo que você quiser, morar nos Estados Unidos, na Itália, tudo mais. Agora, um ponto que pega é que você precisa de ter um secretariado corporativo. O que é secretariado corporativo? Ele é responsável por manter as conformidades, por renovar os alvarás da empresa. A gente tem o que a gente chama em inglês de annual return. Seria como se fosse um alvará de funcionamento da empresa. O secretário corporativo ele é responsável de cuidar dessa parte. Geralmente, as empresas de e-commerce, elas não têm um escritório em Hong Kong. Ou seja, elas contratam ou uma pessoa para ser o secretário, ou elas contratam uma empresa para fazer esse serviço de secretariado. Então fica bem fácil, assim. No caso, você não quer alugar um escritório em Hong Kong, você não quer abrir uma empresa lá, contrata uma empresa para fazer isso, terceirizado para você, o seu serviço de secretariado corporativo. Também é necessário haver um endereço, obviamente, para você receber as correspondências, intimações, qualquer coisa que o governo te mande. O pessoal tem que saber como que te encontra. Esse endereço ele não precisa de ser um endereço físico, pode ser um endereço virtual, ou seja, você paga uma empresa para
te representar para receber toda a sua correspondência. E, assim, isso aí tem diversas empresas, tanto o secretariado corporativo quanto o endereço registrado, há diversas empresas em Hong Kong que fazem esse serviço. Então, assim, não é difícil de achar. Assim, minha empresa faz isso, obviamente, também, mas é um processo bem tranquilo. Não tem muita burocracia para abrir uma empresa em Hong Kong, super fácil. Agora sim, vamos para a parte que o pessoal gosta de falar, são os impostos, né? Porque o imposto em Hong Kong é bom. Sim, é muito bom. Ou seja, nós temos o imposto sobre lucro, que é 16,5%. No Brasil, eu não sei quanto vocês estão pagando, deve ser por volta de 30%, eu acredito. Mas Hong Kong tem um detalhe. Nos primeiros 2 milhões de Hong Kong dólar, você paga só 8,25% de imposto. Então, se você for uma empresa menor, compensa muito, que você vai pagar quase nada de imposto. 2 milhões de Hong Kong dólar, eu não sei, deve dar uns 300 mil dólares, eu não sei te dizer hoje em dia, assim, de cabeça. Mas esse imposto é uma das coisas que pega no e-commerce. Você abre a sua empresa de e-commerce em Hong Kong e paga muito menos imposto. Temos o imposto sobre salário, ele é gradual, ele chega até 15%, ou seja, se você quiser abrir um escritório, sua empresa for muito grande, o imposto não é tão alto. Temos o imposto de propriedade, se você alugar algum imóvel, ele é 15% do valor anual que você recebe, mas isso já não vem ao caso porque a gente está falando de e-commerce e de ganho de capital. Também não vem ao caso conversar porque a gente está falando sobre e-commerce, a gente não está falando sobre outras coisas. Agora sim, tem que falar sobre algumas obrigações anuais para manter uma empresa em Hong Kong. É claro, não é de graça, você não paga só uma vez para ter uma empresa em Hong Kong, você vai ter que pagar, você vai ter algumas obrigações anuais. O primeiro eu deixei até em inglês, o Annual Return e o Business Registration Renewal, que seria como se fosse um alvará de funcionamento de empresas no Brasil. A sua empresa vai ter um aniversário, que é a data que ela abriu, e você tem até 42 dias após o aniversário da empresa para pagar esse retorno anual. É bem tranquilo, ele não é tão caro. E assim, esses processos eles são feitos muito rápido. Por quê? Porque Hong Kong é um país pequeno e eles são especializados em negócios. Ou seja, eles têm toda uma estrutura para empresas lá. Então, assim, não existe você querer fazer um procedimento lá e demorar meses para poder ter algo pronto. Lá a regra é bem clara, é tudo bem explicado. E depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes o empresário brasileiro ele vai para lá despreparado. Mas nós temos a contabilidade e auditoria. Obviamente, tem que fazer a contabilidade e auditoria todos os anos. E um detalhe, para fazer essa contabilidade de auditoria, você tem que ter uma empresa, uma CPA registrada, ou seja, a pessoa que vai fazer a sua contabilidade de auditoria tem que ter a carteirinha de contador de Hong Kong. Ou seja, você não pode pedir para o seu contador do Brasil fazer a sua contabilidade em Hong Kong. Ele teria que ser registrado em Hong Kong. Nós temos declaração de impostos. Claro que a gente tem que fazer isso todos os anos, a gente precisa da demonstração financeira e da auditoria para poder fazer essa declaração de impostos. E nós temos algumas outras obrigações, seria alguns impostos em relações a funcionários. Então, assim, em suma, é bem simples. Não é tão complicado. É diferente do Brasil, mas como eu falei antes, assim, a regra é bem clara. Não existe muito o que o pessoal fala entre linhas. Não. Em Hong Kong é tudo bem explicado e tudo bem simples o processo. Agora vamos para uma coisa um pouco mais complicada, que seria a conta bancária e as licenças. A conta bancária corporativa, ela é a coisa que é mais complicada de se obter em Hong Kong hoje em dia, especialmente por causa da pandemia. Por quê? Porque a gente geralmente, tem que ir para o banco e fazer uma entrevista lá dentro do banco para poder abrir a conta.
Então, os diretores e os acionistas têm que ir lá e cada banco ele tem um procedimento assim diferente, uma quantidade mínima de dinheiro para abrir uma conta. Alguns bancos demoram mais, alguns bancos demoram menos. Alguns bancos eles já estão tendo uma abertura de conta bancária remota. Mas como que isso funciona? Precisa ser uma empresa maior, precisa ser uma empresa mais consolidada e com um turnover maior, ou seja, vender bastante, ter um giro de dinheiro muito alto por ano. Mas há a possibilidade de abrir uma conta bancária remota. Hong Kong, pessoal, ele é bem rígido com essa questão de dinheiro, então eles vão investigar, eles vão querer saber quem que é essa pessoa, quem que é essa empresa que está querendo abrir aqui. E por isso que é considerado um dos lugares mais seguros do mundo. Para você ter seu dinheiro, para você ter sua empresa, porque há uma estabilidade econômica, política, e o pessoal é bem sério em relação a essa questão. Assim, eles não permitem lavagem de dinheiro lá, eles não permitem nada, eles são bem rígidos com tudo isso. Agora temos as licenças, que não é tão difícil. Quando você vai vender algum produto, tanto em Hong Kong quanto na China, você tem que verificar se esse produto está na lista negativa. A lista negativa é uma lista que limita os produtos que podem ser importados para a China. E essa limitação pode ser em relação ao tipo do produto ou à área que você está trazendo esse produto, certo? E, claro, que se você for trazer algum tipo de alimento, você tem que ter uma licença do Ministério da Saúde, uma licença para vender alimentos, tudo mais. Tem que, tem que saber de onde que é proveniente, mas isso não é algo impossível de achar, é algo assim que demora entre 2 e 8 semanas para aprovação, dependendo do tipo de produto. Enfim, é isso. Então, Hong Kong se destaca como um lugar para entrar na economia chinesa pela facilidade, pela proximidade. Lembrando que Hong Kong faz fronteira com a China. Nós temos a área da Grande Baía, que é uma área que compreende essa região do sul da China, Hong Kong e Macau. Macau também é um outro mercado muito interessante, inclusive assim, não vou dizer bastante, mas há pessoas que falam português em Macau, né, porque é o idioma oficial também. Mas assim, essa área da Grande Baía, ela tem um poder de consumo muito alta. Ela é uma área que tem uma zona de livre comércio e há uma circulação muito alta de produtos desta área, assim, entre os países desta área, certo? Então, assim, eu espero que minha apresentação tenha sido clara, espero que eu não tenha falado muito rápido, porque eu sei que esse assunto é um pouco novo para algumas pessoas, assim, porque esse mercado asiático é bem complicado, ele é bem diferente do que a gente está acostumado com a Europa, Brasil, Estados Unidos. Mas, enfim, eu estou finalizando agora e eu gostaria de deixar aberto para eventuais perguntas. Vou fechar a apresentação aqui. Muito obrigado pela Obrigada. atenção de vocês. Obrigada pela ótima apresentação, Rafael. Exatamente. Pode tirar sua apresentação da tela para que a gente possa também deixar você em destaque. Pessoal, então, nós temos aqui agora 18 minutos antes do meio-dia, porque nosso objetivo é sempre finalizar nosso webinar antes do meio-dia para que as pessoas possam almoçar, aproveitar o resto da sexta-feira. Então, vamos aproveitar aqui para fazer alguns comentários e perguntas para o Rafael. Bom, eu vou lançar uma pergunta que talvez possa ser de interesse para todos. Você é especialista em auxiliar as empresas a fazer negócios em Hong Kong? O que os empreendedores brasileiros poderiam fazer em termos práticos, tá? De passo a passo, para acessar o mercado asiático através de Hong Kong? Você mencionou que existem algumas alternativas, plataformas que têm um custo aí que não considero muito caro, tá? Pelo resultado que você pode obter, mas é importante você
tropicalizar, tá? Os produtos brasileiros, enfim, os serviços para o paladar, o gosto dos consumidores da Ásia. E esse custo, às vezes, é difícil de mensurar. Então, eu gostaria de ouvir de você, em termos práticos, tá? De passo a passo, de como que o empreendedor brasileiro poderia fazer, né, desde já, para poder acessar o mercado asiático através de Hong Kong. Certo. Eu vou começar comentando com um grande erro que as pessoas cometem ao tentar acessar o mercado asiático. Elas tentam entrar sozinhas. Ou seja, eu tenho uma empresa no Brasil, eu vendo, não sei, artigo de decoração. Aí eu quero vender meu artigo de decoração na Ásia, vou abrir uma empresa em Hong Kong, vou fazer um marketing e vou começar a vender. Olha, se você for fazer isso sozinho, a chance disso não dar certo é muito alta. Porque você tem que ter alguém que entende a cultura do local, que entende como que funciona o marketing no local. Por exemplo, quando eu morei na China, quando eu estive na China pela primeira vez, faz uns 3 anos, o pessoal usava TikTok lá. O TikTok é chinês. Então, assim, o pessoal fazia propaganda pelo TikTok. No Brasil, 3 anos atrás, 2 anos atrás, ninguém conhecia TikTok. Então, assim, há necessidade não só de conhecer o local, mas de saber todos os trâmites legais, porque acontece que, assim, Hong Kong é bem assim, como que eu falei, a regra é clara. Então você tem todas as regras para fazer o negócio lá, mas acontece que se você comete um erro, você é punido por esse erro. Então às vezes a pessoa fala assim, mas no Brasil dá para eu fazer desse jeito. Em Hong Kong não dá. Aí quando você olha, você pagou US$ 100.000 de multa. Então assim, aí a pessoa acaba. Então eu acredito assim que tem que ter alguém especializado para poder ajudar. Não adianta assim ir sozinho. Às vezes dá certo, mas a chance de acontecer algum tipo de problema, pela legislação ser diferente, pela forma ser diferente, pela cultura ser diferente, é grande. Então, assim, é necessário contratar uma equipe para o marketing e uma equipe de assessoria, de consultoria jurídica, de abertura da empresa, para poder manter tudo certo. Então, o primeiro passo é contratar esse pessoal, fazer o estudo de caso, porque às vezes é melhor abrir uma empresa em Hong Kong, mas às vezes é melhor abrir uma empresa em uma outra área da China, porque é um país grande, há diversos, eles chamam províncias, seria como se fossem os estados do Brasil. Cada província tem uma facilidade maior, tem uma legislação diferente, e então tem que fazer uma análise de caso muito séria antes de entrar com dinheiro lá, porque até então, assim, o retorno é grande, tem muita gente para comprar o seu produto, mas também tem que saber onde vai vender, como vai vender e o preço. Tem que ver o preço que vai chegar lá, se o preço é competitivo, se há algum produto que compete com o seu lá. Porque às vezes você tem um produto ótimo no Brasil, mas se você não souber fazer uma logística boa, seu produto vai chegar lá mais caro do que o produto chinês, ninguém vai querer comprar. Às vezes até o pessoal quer comprar porque eles falam, nossa, é um produto estrangeiro, mas aí já depende do marketing que você vai fazer. Maravilha. Rafael, temos aqui duas perguntas, então vamos responder. A primeira é se o diretor da empresa e o acionista, essas duas figuras, tá? Podem ser a mesma pessoa ou não? Só para Pode ser a confirmar. mesma pessoa, pode. Inclusive tem um detalhe que eu esqueci de explicar, é que o dono da empresa, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, assim, acontecem casos que uma empresa, vamos dizer, das Ilhas Caimã ou das Ilhas Virgens, abre uma empresa na China, mas aí já desculpa, em Hong Kong, mas aí já é uma outra situação. Ou seja, a sua empresa brasileira pode ser dona da empresa de Hong Kong? Pode. Você, como acionista, pode ser dono da empresa de Hong Kong? Pode. Perfeito. Bom, outra pergunta, tá? Você, Rafael, conhece caso de sucesso de joint venture de empresas brasileiras com empresas chinesas, sejam de Hong Kong ou China continental? Na sua É, experiência, essa governança entre os parceiros brasileiro e da Ásia, China, Hong Kong, costuma funcionar bem ou não? olha,
costuma, tem alguns casos, tem alguns clientes que são que os donos da empresa, um é chinês, o outro é brasileiro, um é de Hong Kong, o outro é brasileiro, funciona. Às vezes são empresas que trabalham juntas também. Uma pessoa já tinha uma empresa em Hong Kong e outra já tinha uma empresa no Brasil. Funciona. Por quê? Porque o empresário brasileiro ele tem o seu produto e o empresário de Hong Kong ou da China, ele já conhece o mercado, ele já tem os seus contatos, ele tem os distribuidores, os compradores para os produtos. Fica muito mais fácil. Algo que eu recomendo também. Uhum, tá. Outra dúvida aqui, na verdade, a gente agora vai fazer um inverso. Você falou bastante de usar Hong Kong para trazer os produtos para Hong Kong e acessar o mercado asiático, mas ainda assim, pessoal, os produtos chineses são ótimos em termos de qualidade, preço, então ainda tem muitos empreendedores brasileiros querendo importar para o Brasil. Então, a pergunta aqui é, bom, você falou todo um processo de o brasileiro exportar os produtos para lá, que é abrir empresa, abrir a conta bancária, acessar a plataforma de pagamento, etc. Mas agora vamos fazer o contrário. Existe alguma variação no caso de o empresário brasileiro importar produtos da China e usar Hong Kong como hub? Existe alguma vantagem de fazer isso Sim. através de Hong Kong ou não? Isso é uma pergunta interessante. Sim. Isso aí, eu tenho muitos clientes que fazem isso, porque até então, porque assim, vamos supor, eu tenho um negócio no Brasil, eu vou colocar algo assim, bem simples, porque é algo que acontece muito. Eu vendo acessórios para telefone celular. Então eu compro da China e vendo no Brasil. Só que como que eu vou comprar da China? Eu tenho que comprar através de um trader. Eu tenho que saber alguém que vai olhar o fornecedor, que vai verificar se o produto é real, se a fábrica é real. E esse trader ele cobra entre, vamos dizer assim, 3 e 10% do valor da minha compra. Então acaba ficando caro. Mas quando eu abro uma empresa em Hong Kong, eu tenho uma segurança jurídica maior para poder negociar com a empresa chinesa. Geralmente, assim, quando eu abro uma empresa em Hong Kong, eu já mando alguém para olhar as empresas, para olhar os fornecedores e trazer esse produto para o Brasil, cortando esse mediador que cobraria de 3 a 10%. Então, assim, inclusive, eu tenho que comentar assim, que as grandes varejistas do Brasil, elas trazem os produtos através de Hong Kong. Então, assim, nós temos todas elas, sem exceção, elas trazem através de Hong Kong porque corta o custo. Então, elas vão lá, compra aquele tanto de coisa, assim, sofá, geladeira, qualquer coisa assim, às vezes eles trazem ventilador da China, trazem alguns tipos de coisa, prato, eles trazem, vendem no Brasil, mas eles trazem através de Hong Kong, pela diferença do imposto, pela diferença que você tem uma segurança jurídica só de estar dentro de Hong Kong ou de estar dentro da China, você tem uma segurança jurídica para negociar com o seu fornecedor. Interessante, Rafael. Agora vamos esclarecer uma dúvida aqui. Durante a pandemia, o Brasil também teve que se reinventar, vários empreendedores, e aí que começou a olhar os novos mercados, porque agora, através da tecnologia, você pode acessar novos mercados, assim como você trabalha por uma empresa de Hong Kong estando na Rússia, é possível você também vender os produtos, serviços para o mercado chinês ou mercado asiático, estando de qualquer lugar do mundo, tá? Então, eu gostaria de ouvir um pouco assim, você testemunhou essa mudança de comportamento dos empreendedores, não só brasileiros, mas de modo geral, tentar acessar o mercado asiático através do e-commerce. Conta pra gente um pouco dessa mudança que você viu durante a pandemia. As pessoas estão usando mais e-commerce ou não? Então, eu posso dizer, baseado assim nos meus clientes e no que eu vejo aqui na Rússia hoje em dia. Então, assim, o pessoal perdeu fonte de renda porque as lojas ficaram vazias, as lojas físicas. Então, as pessoas elas têm que procurar novos mercados e elas vão procurar os mercados onde o pessoal tem poder de consumo alto. E hoje em dia, a China tem mais de 300 milhões de pessoas de classe média.
E convenhamos, a classe média da China hoje em dia ganha muito mais do que a classe média brasileira. Então, assim, o pessoal está buscando. Assim, até quando eu morei na China, que foi antes da pandemia, direto, todo dia eu vi um estrangeiro chegando na China falando assim: nossa, eu estou trazendo vinho para a China. Ah, eu estou trazendo café, eu estou trazendo roupa, eu estou trazendo o produto do meu país para vender aqui. Porque dá certo, o pessoal tem um poder de consumo muito alto na China hoje em dia. Se a gente for reparar, a China 40 anos atrás o pessoal vendia arroz, o pessoal fazia produtos muito baratos, assim, sem querer ser rude, mas assim, o pessoal não investia em tecnologia, começou a investir em produção de fábricas, essas coisas, tecnologia. Hoje em dia a China é muito rica, o pessoal tem muito dinheiro na China. E pelo volume de pessoas lá dentro, há uma quantidade enorme de consumidores. Então, assim, eu vejo tanto dos meus clientes querendo acessar novos mercados para expandir seu negócio, quanto o pessoal aqui, que eu vejo aqui na Rússia também, normal, o pessoal quer vender os seus produtos, porque ninguém quer ficar sentado em casa sem fazer nada. Porque há lugares que a quarentena é mais. E há períodos também que a quarentena é mais rígida. Você não pode sair de casa, você não pode fazer, sua loja vai estar fechada. Então, tem que buscar novos mercados. Agora vamos falar do branding do Brasil. Você que é brasileiro, que conhece o Brasil, conhece as maravilhas que o Brasil apresenta, o seu potencial, isso é muito pouco explorado no mercado asiático, tá? Então, principalmente porque você está trabalhando com o mercado asiático e você sendo representante do Brasil, qual que é a imagem que o pessoal da Ásia tem do Brasil hoje? Bom, é difícil generalizar, lógico, tá? Depende muito da bagagem, mas eu gostaria de ressaltar aqui que a gente precisa trabalhar muito a imagem do Brasil, porque tem muita coisa que ainda não foi explorada, certo? Então, eu gostaria de ouvir de você também o que a gente poderia melhorar. Olha, eu já tenho 7 anos que eu tô fora do Brasil. Nesses 7 anos eu fui pro Brasil uma vez, eu fiquei 2 ou 3 meses no Brasil. Se você for falar assim, em geral da imagem do país, a imagem não tá tão boa no exterior. Mas se for das pessoas, tudo mais, o pessoal tem uma imagem muito boa, mas a situação política e econômica do Brasil ela não favorece muito o pessoal a querer investir no Brasil. Mas as pessoas sabem que o Brasil tem ótimos produtos e eles estão disponíveis a comprar. Ou seja, é só que o Brasil está tão longe, está tão inacessível para algumas pessoas que às vezes assim o próprio brasileiro ele desconhece o mercado asiático e o mercado asiático desconhece o Brasil. Quando eu era mais novo, eu morei na Tailândia. Então, assim, na Tailândia eu via o tanto que, assim, poxa, muita gente do Brasil nem sabe o que é Tailândia, onde é, o que tem lá. E, assim, lá dentro tinha muito europeu, tinha muita gente que já conhecia o mercado asiático e que estava próximo. Então, o brasileiro, ele tem que procurar saber, ele tem que procurar participar desse tipo de coisa, porque há oportunidades. Assim, da mesma forma que o pessoal da Austrália investe pesadamente na Ásia, o pessoal da Europa investe, o Brasil deveria também. Maravilha, respondeu, tá? Bom, a gente tem agora 3 minutos, então antes de você fazer as considerações finais, vê se você consegue responder essa pergunta rápida, Do a Jorge. pergunta aqui exatamente, que Estados Unidos está taxando vários produtos que vêm da China, tá? Então, se importar via Hong Kong, será que é possível evitar algum tipo de imposto que vem dos produtos chineses? Você É, consegue dá, responder? mas eu vou te dizer assim, Jorge, vou te falar o caminho mais prático que está sendo hoje em dia. As pessoas ou estão abrindo fábricas no México, tem muitos chineses abrindo fábrica nas zonas francas do México, que seria Tijuana, eu não lembro, porque inclusive a gente abriu algumas fábricas recentemente no México para os chineses, ou você também pode importar o produto para o México e do México trazer para os Estados Unidos. Entendeu? É um dos modos de fazer isso hoje em dia. Hong Kong também auxiliaria. é,
Então, assim, eu não vou te dizer assim 100%, não vai ser barrado porque eu não tenho certeza, mas assim, facilita. Então, há Uhum. vários caminhos para ser feito, que podem ser feitos, mas teria que ser feito um estudo de caso detalhado sobre qual que é o produto e para qual região você estaria levando e de qual região você está trazendo. Mas há a possibilidade de fazer uma triangulação, e é o que tem ocorrido é o uso do México como ponto de triangulação. Bom, vamos então para as finais, Rafael, em 2 minutos. Vamos agradecer a participação do pessoal aqui na sexta-feira de manhã e também gostaria de ouvir você as últimas palavras. Bom, foi um prazer tá nesse webinar. Eu confesso assim que eu já falei muitas vezes em público, mas é a primeira vez que eu converso, assim, que eu falo sem ver com quem que eu estou conversando, né? Porque geralmente o pessoal estava com câmera aberta. E assim, mas em geral, assim, tirando essa parte, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu espero que tenha ajudado vocês, tirado algumas dúvidas. E assim, porque até então é uma área que você só vai ter o conhecimento quando você for para lá, porque no Brasil você não aprende, você não ouve falar desse tipo de lugar, da China, assim, entendeu? Ninguém vai falar para você no Brasil, olha, a China, eu morei lá e tal. É muito difícil ter esse tipo de experiência. Eu até então, quando eu morava no Brasil, o pessoal me falava dos Estados Unidos, da Europa o tempo inteiro. Mas ninguém me falava do mercado asiático, ninguém me falava das Filipinas, do Vietnã, na escola a gente aprendia sobre os tigres asiáticos, que eles estavam crescendo e crescendo e tudo mais, mas a gente não tinha informação assim, como que a gente pode acessar esses mercados. Aí você vê assim, hoje em dia como que está Singapura? Singapura tá uma maravilha, a China tá ótima, a Tailândia, quando eu morei lá em 2013, estava crescendo. Eu fui para a Tailândia 2 anos atrás e olhei assim, nossa, tá super moderno, o pessoal ficou rico aqui também. Então, são mercados que estão crescendo e, e compensa investir. Bom, estamos aqui ao meio-dia. Eu gostaria de agradecer. Olha, tá cheio de elogios aqui para você, tá? Realmente o pessoal ficou bem animado com sua apresentação. Então, vamos cultivar aí nosso trabalho de promover essa relação Brasil e Ásia através do Hub Hong Kong. Talvez a gente vai precisar fazer outros webinars para entrar em mais detalhes. De novo, agradeço sua colaboração, Rafael, em nome de todos os participantes. Pessoal, muito obrigada também pelo tempo de vocês. Sexta-feira, antes do horário de almoço, é um horário precioso para vocês, então espero que tenha sido produtivo, tá? Este webinar foi gravado, nós vamos compartilhar e, por favor, fique à vontade também para compartilhar com os outros colegas. E vamos voltar, vamos retomar esse papo, é muito enriquecedor para nós. O mercado é enorme da Ásia e os produtos e serviços brasileiros são ótimos. São, Então, conto com você para não, as nossas próximas indústria de rodadas. comércio, desculpa, de cosmético e alimentação está em alta na China. O brasileiro que tentar vender seu produto lá tem uma grande chance de dar certo. Lá o mercado consumidor, Maravilha. né? Então Principalmente tá ótimo. cosmético. Deve estar super frio aí na Rússia, Rafael, então se cuide aí, pessoal, fiquem seguros. Então, até a próxima sexta-feira, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.